Apoio Cronos. Casas da Água. Boa tarde, gente, condôminos, síndicos. Hoje estamos sozinhos aqui nessa entrevista, porque o nosso companheiro entrevistador, e que tem colaborado muito com o Sindiconde aqui na área de divulgação, o Silvio Spaniotto, tirou merecidas férias e acredito que ele vai estar ausente por mais um ou dois programas, não sei. Mas, de qualquer sorte, eu estou arriscando fazer esse programa sozinho, porque é necessário transmitir a vocês, condôminos e síndicos, algumas coisas importantes que estão ocorrendo no momento. O Sindiconde fechou a convenção coletiva de trabalho do ano 17, para o período 17 e 18, depois de prolongadas reuniões e várias reuniões, um assunto que foi a dissídio, foi a justiça, e antes de ser realmente entrado em dissídio, houve um acordo e o sindicato laboral concordou com os números que o Sindiconde oferecia, porquanto aquilo que nos foi apresentado trazia números bastante fora de uma realidade que vivemos no momento. Chegamos a ter momentos em que a própria Justiça estava com um aumento, um ajuste de 10%, chegava a 10% ou até um pouco mais. Entretanto, depois de batalharmos aí algumas horas e em alguns dias, chegamos ao acordo de que o ajuste salarial não fosse superior a 5%. E isso, felizmente, foi fechado. Então, para o período de maio de 1º de maio de 2017 até 30 de abril de 2018, o ajuste ficou em 5%, sendo que o salário para zelador, a partir da admissão, é R$ 1.497. As demais funções, R$ 1.294 a partir da admissão. Nós estamos aí em plena discussão no nosso Congresso Nacional do que realmente vai acontecer e como é que vão ser fechadas algumas situações em termos de justiça do trabalho e em termos de reajustes, em termos de deveres e principalmente naquele problema que é o problema da terceirização. Como tem muitos itens ainda que estão em aberto, e ela vai entrar em vigor só a partir de dezembro, ou seja, 4 meses após ter o presidente da República ter homologado aquilo que o Congresso Nacional aprovou, temos que aguardar, digamos assim, os acontecimentos, porque o presidente ficou de fazer alguns ajustes para que a sobrevivência dos sindicatos pudesse ser possível. Tem muita gente que não entende o que é sindicato. Sindicato, gente, eu diria que sindicato é uma coisa meio parecida como ser síndico do condomínio. O síndico é o que representa os demais condôminos.
O sindicato é a entidade que representa os demais condomínios. Para tanto, o sindicato, representando os condomínios, fecha os acordos coletivos de trabalho, discute as leis, as alterações e tudo aquilo que interessa para os condomínios. O sindicato patronal defende a parte dos funcionários, dos laborais, dos empregados, e o Sindiconde representa na Grande Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Florianópolis, aí, por enquanto, ainda os condomínios residenciais na área patronal. Então, nós estamos lá defendendo a parte patronal. Mas quero deixar bem claro, isso aí eu sempre disse em todos os momentos, é que a coisa só é boa quando é para os dois lados. Não adianta nós querermos dar um salário miserável para um funcionário e depois não termos um bom serviço. Não adianta nós termos também salários absurdos que não podem ser pagos. Os condomínios, os condôminos de um modo geral, os aumentos salariais que grande maioria deles, empregados, seja ele empregado na área privada ou na área do governo, os aumentos salariais deles são muito pequenos também e precisamos encontrar um denominador comum que faz com que as duas partes estejam satisfeitas. E a gente sempre tem aquela velha premissa, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas, nos demais itens, que são 50 e tantos itens da nossa convenção, ela está publicada no site do sindicato e também registrado no Ministério do Trabalho. Ela foi registrada no dia 19 de junho e no Ministério do Trabalho sob número SC 001129/2017. Todos esses números, esses detalhes, o Sindiconde está lá à disposição de todos para poder responder a respeito do assunto. A terceirização, que é uma realidade, como ela vai funcionar para os condomínios, ela precisa ter alguns ajustes e, principalmente, me parece que as convenções coletivas de trabalho entre empregado e empregador vão ter digamos assim, uma validade bem maior do que tem hoje, inclusive, a respeito, para que aquilo que for aprovado nesta convenção, nesse ajuste, ele tenha valor de lei, superando inclusive a CLT e outras mais que estão aí em vigor, porquanto ela precisa verificar que são vários segmentos diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, um operário de indústria que trabalha das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, trabalhos pesados, inclusive, tem um salário normativo, não é, aqui em Santa Catarina, não é a mesma coisa que ganha um assessorista de elevador que trabalha 6 horas por dia. Alguma coisa está errada. Aonde? Eu não posso dizer, mas eu vejo que a coisa realmente precisa ser mais ajustada. Isso porque nas convenções coletivas de trabalho, se elas tiverem a força que a gente está esperando que haja, elas realmente aconteçam. Esse número exagerado de sindicatos que existe no país, outro dia nós estávamos discutindo esse assunto, isso, na verdade, isso é altamente prejudicial, porque, veja bem, tem sindicatos aí que a representação é zero, um pouco mais que zero, mínima.
E sindicatos aí que não fecham acordos coletivos de trabalho, não sei por que existem, mas estão filiados à Federação do Comércio ou à Federação das Indústrias, e com isso eles têm aí algumas verbas que, na verdade, na minha opinião, não deveriam existir. Só pode ser reconhecido como sindicato aquele que realmente fecha as convenções coletivas de trabalho anualmente e que realmente representa a categoria ou profissional ou dos patrões. A contribuição patronal, gente, que está também aprovado nesta Convenção Coletiva de Trabalho, o Sindiconde fechou um ajuste, diminuindo bastante, inclusive da maioria dos condomínios, diminuindo o valor dessa contribuição, visto que o Banco Central baixou algumas normas, entre as quais você não consegue mais pagar as coisas através de boletos que têm que ser calculados, juros e correção e essas coisas, e valores percentuais. Dado isto, e consultando os demais sindicatos no Brasil, de outros estados, chegamos à conclusão, inclusive nós, Santa Catarina, Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, ajustamos no menor valor possível para a sobrevivência do sindicato. Ou seja, não é duas parcelas de R$ 99, ou seja, R$ 198 por ano para fazer a representação do sindicato, fechar essas convenções coletivas de trabalho e lutar pelos condomínios, assim, às vezes até em momentos inglórios. Muita gente diz, para que sindicato? O sindicato não faz nada. Vou mostrar para vocês aqui, está aqui, ó. O sindicato faz sim, e faz muita coisa. E aquele que tiver alguma dúvida, nós estamos lá para mostrar. Não vou trazer aqui para a televisão ou fazer uma divulgação, que vão dizer assim, não, o seu Alfredo está lá querendo, não é bancar o bacana, não é e ser o melhor ou alguma coisa assim. Não, eu quero ser justo nas coisas que o sindicato faz. Eu sempre disse, aquele sindicato lá não é sindicato de pelego e aquele sindicato lá não é sindicato para ganhar dinheiro. Aquele sindicato é para fazer uma representação digna dos seus representados. E por isso nós estamos sempre de porta aberta para atendê-los. Gente, saiu publicado nos jornais da cidade que a tarifa da água fica mais cara. Saiu no jornal Notícias do Dia, da sexta-feira, 24 de julho, ou seja, fim da semana passada. Por isso que o Sindiconde está aqui. O Sindiconde precisa examinar isto aqui profundamente, porque realmente os valores, eu quero deixar bem claro, eu vou afirmar aqui aquilo que está escrito aqui no jornal. Pode ser que tenha até erros de publicação, ou erros quaisquer, mas nós já providenciamos no sentido de que nós fiquemos informados exatamente do que vai acontecer. Porque senão, eu quero dizer para vocês que esse percentual de 6,08, ele cabe em alguns itens aqui destes aumentos. Mas é 6,
0,8 na água, mais 6,08 no esgoto. Isto, gente, isto é um absurdo. Outros estados aí hoje já conseguiram, não é, novos números, e nós não podemos, nós temos que ter o direito, gente, de fazer economia de água, não desperdiçar para nós pagarmos menos. Para casar, isso não interessa. Não, isso aqui mostra, não é, claramente, sempre nos mostrou, não é, que quanto mais eu vou gastar água, melhor para a empresa, porque mais ela fatura. Nós temos valores aqui, está aqui publicado, e eu mandei fazer uma verificação dessa situação, que nós chegamos ao absurdo. Nós chegamos ao absurdo de termos em determinada categoria não um aumento de 6,08, mas sim de 33%, 33,30%. Eu quero, pelo amor de Deus, eu quero estar errado. Eu quero que esse pessoal que fez essas contas aqui para nós, e esses cálculos estejam errados. Porque se eles estiverem certos, nós vamos entrar com uma ação na justiça impedindo isso aí. Isso é o fim do mundo. Sabe, gente, é tão... É uma jogada inteligente, para isso lá na casa tem gente suficiente para isso, em que eles te apresentam uma colocação, inclusive falam que esse aumento precisa ser feito, não é, para o impacto sobre o caixa vem dos investimentos de 285 milhões e financiamentos de mais 2 bilhões e 12 milhões, o que acabou resultando em um fluxo de caixa líquido negativo de 31 milhões. Um fluxo de caixa da empresa pode chegar a 240 milhões negativos até 2019, pressionado principalmente pelos investimentos e pagamentos de juros. Gente, mas não é com a taxa de manutenção de água que vai se pagar essa conta. Nós temos a Casan, ela é uma empresa estatal e muitas coisas vêm de outras fontes. Quero também deixar bem claro que a Casan não é uma empresa para dar lucro. A empresa é uma empresa pública para fornecer ser contrabalançado mais ou menos entre a despesa e a receita. É o que entendemos e é o que entendem os entendidos na matéria. O valor final no reajuste, segundo argumento da Casan enviado à ESC, é a média da inflação dos custos e recupera parcialmente o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. O reajuste fica abaixo do aprovado no ano passado de 10,5%. 2016, a receita líquida da empresa foi de 917 milhões, 15% a mais do que no ano anterior. Eu não entendo muito bem essas matemáticas deles aqui e essas explicações. Eu só sei de uma coisa. Se eu fizer matematicamente aquilo que eu gastei no mês passado, o número de metros cúbicos que eu gastei no mês passado, e se aplicar esses reajustes que ela está colocando aqui, estão completamente fora daquilo que realmente nós devemos fazer. E o que nós vamos fazer? Justiça neles.
Era o que eu tinha para hoje, gente. Eu fico muito agradecido de terem me ouvido, mas dizer para vocês que o Sindicone está lá à disposição. E uma recomendação: verifiquem bem as suas contas de água, confiram as contas. Caso contrário, não é só a água que vai entrar pelo cano, mas você também. Muito obrigado. Apoio Cronos. Casas da Água.